Eu quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de todos vocês em nome de Jesus. Meus queridos amigos e irmãos em Cristo, passando aqui com este vídeo, não estamos trabalhando ainda na finalização de outros vídeos, onde vamos continuar tratando aquela série de assuntos relacionados à decadência da igreja cristã, da igreja evangélica brasileira. Enquanto terminamos esse trabalho que nós estamos finalizando, que é sobre a música evangélica, é o outro ponto da decadência evangélica brasileira. Então, enquanto estamos trabalhando neste vídeo, para o canal não ficar sem vídeo, então vamos fazer alguns vídeos um pouco menor do que os outros, tratando de assuntos diversos. Hoje eu escolhi a origem da palavra teologia. É um assunto que parece um tanto quanto supérfluo, mas é muito interessante nos aprofundarmos nele, na palavra. A sua origem, se a sua origem é no cristianismo ou não, em que período foi utilizada pelos cristãos ou não é? E hoje nós vamos fazer um apanhado bem rápido e bem prático sobre a origem da palavra, sobre a etimologia da palavra, onde se primeiro ouviu ou se escreveu a palavra teologia, quem foi, ou se foi uma pessoa, se foi um grupo religioso, filosófico ou científico que usou pela primeira vez a palavra teologia. As implicações que ela tem na nossa igreja como um todo. Termina fazendo parte daquele mesmo processo, daquela mesma série que nós estamos fazendo sobre a decadência da igreja cristã. A teologia também é inserida nisso, já que heresia é o que não falta na igreja evangélica hoje. Tem tudo a ver com teologia. O nosso dicionário da língua portuguesa ensina que a teologia, eu fiz umas anotações aqui, para ficar um pouco mais fácil, a gente faz uma introdução, eu lendo esses textos aqui, depois a gente filosofa sobre a palavra. Diz assim o dicionário de teologia: teologia. Ciência é o estudo que se dedica a Deus, às suas características, às suas particularidades e às suas relações estabelecidas com o universo e com o homem. A Wikipédia não é que se preze objetiva ou subjetiva, mas eu fiz um apanhado da palavra teologia na Wikipédia. E é mais ou menos isso, é o estudo crítico da natureza de Deus, seus atributos e sua relação com os homens. Teologia vem de dois termos gregos, theos, Deus, e logos, palavra ou estudo. A palavra teologia não tem sua origem no cristianismo, e sim na filosofia grega clássica. O filósofo Platão foi o primeiro a fazer uso da palavra teologia. Para ele, o logos tinha um sentido estritamente filosófico e racional, e se referia à palavra enquanto opositor ao mito. A ideia que Platão tinha de teologia é muito diferente da que nós estudamos, da que nós conhecemos e da que nós entendemos, o que é teologia. Para Platão, o sentido é totalmente diferente, muito diferente. Já o termo theos significa qualquer ser transcendente ou realidade divina. Talvez Aristóteles tenha sido o primeiro filósofo grego a, de fato, tentar chegar à ideia de teologia a qual nós temos nos dias de hoje, então, nesses dias modernos de hoje. Aristóteles, em sua filosofia, conceberá a teologia como ciência que indaga sobre o divino, diferente de Platão, muito diferente de Platão. Somente no quarto século, a palavra teologia é usada no universo literário cristão. Os pais da igreja começaram a tratar as reflexões sobre a fé, sobre a Bíblia, como teologia. Agostinho leva o uso da palavra teologia a uma especificidade cristã total. Para Agostinho, a teologia não se resume a um discurso genérico sobre a divindade, como pensavam os gregos, mas uma reflexão sobre a essência do Deus da revelação. Aí Agostinho é que faz aquela interpretação totalmente objetiva que nós conhecemos hoje. Não era aquela coisa tão subjetiva tratada pelos filósofos gregos, não é? Platão
Filosofia para ele não tinha nada, não tinha muito a ver com religiosidade, com fé, com divindade. A proposta dele, a teologia para ele tinha uma outra proposta, embora no final houvesse essa relação com o divino. Mas Aristóteles foi mais objetivo. E, embora o próprio Agostinho se utilize da palavra discurso genérico para falar justamente dos filósofos, da filosofia, como a filosofia tratava a teologia, o termo teologia. Mas vamos seguindo em frente. As reflexões para Agostinho, a teologia não se resume a um discurso genérico sobre a divindade, como pensavam os gregos, mas é uma reflexão sobre a essência do Deus da revelação. Tomás de Aquino, no período da escolástica, eu sei que muitos já sabem o que significa esse período da escolástica, foi aquele período que houve, eu agora não consigo lembrar qual foi o século, se foi 13, 14, 15, eu não lembro, mas eu vou precisar depois disso. A escolástica nada mais é do que tentar relacionar a fé cristã com ciência e com filosofia, fazer uma mistura disso tudo, não é? Manter essa comunicação, esse diálogo entre a ciência, a filosofia e o cristianismo. Começou com a ideia de dialogar com essas sapiências, né? Mas depois talvez com essas epistemologias, mas depois se uniu assim de uma maneira, dizem que a escolástica foi o primeiro passo para o liberalismo teológico. Pois bem, Tomás de Aquino, no período da escolástica, apropria-se do pensamento de Aristóteles. Tomás de Aquino era além do tempo dele. Tomás de Aquino era um cientista, era um homem de Deus, era tudo. Do pensamento, Tomás de Aquino, no período da escolástica, apropria-se do pensamento de Aristóteles e passa a conceber a teologia como ciência especulativa que faz uso da palavra teologia, ligando-a com a história e com a vida da fé do cristão. Então, Tomás de Aquino foi um dos primeiros, muito depois de Agostinho. Agostinho tinha uma proposta, como eu falei, mais objetiva com relação à teologia. Não era de fato aquele estudo da divindade, mas tinha tudo a ver com a fé, com o cotidiano do cristão. Tomás de Aquino já pensava desta maneira também, é quase que o mesmo pensamento de Tomás de Aquino, quando ele fala a respeito da teologia no cotidiano cristão. A teologia é relacionada com a fé do cristão. A teologia como um estudo do relacionamento entre Deus e o homem, né? Como entender a Deus, como compreender o divino. Com algo mais ou menos assim, a fé e a observação quântica do universo e da transcendência da divindade sobrenatural e do natural. Então Tomás de Aquino ele entra mais nesse caminho místico, talvez não, sobrenatural, natural, não, mais científico, mais observável, mais palpável, através de um estudo prático dos fatos que se comprovem desta maneira. Um homem estudioso, um cientista, tinha que fazer uma avaliação desta, né? Ele tinha que avaliar tudo, tinha que fazer sentido, tinha que se relacionar com o sobrenatural, tinha que se relacionar com o natural, tinha que haver uma naturalidade nesse sobrenatural. Mais ou menos assim, eu já li tanto sobre Tomás de Aquino, teve uma época que eu estava fissurado em Tomás de Aquino. Na Reforma é negado qualquer forma de teologia especulativa e se propõe uma teologia prática, né? Com Lutero, com os reformadores, a ideia de Tomás de Aquino não era muito plausível para eles. Como Tomás de Aquino, claro, Lutero fez uso da palavra teologia ligando com a história e com a vida da fé do cristão, pelo menos naquele sentido prático que Tomás de Aquino tinha em associar o estudo da teologia, não é, com a maturidade cristã. Mas Tomás de Aquino tinha muito mais isso. Para ele, teologia era ciência pura, observável, não é, palpável, onde você poderia estudá-la de maneira bem mais prática e mais bem eficiente. Especulativa, acho que não deixa de ser, né? Portanto, ao longo da história, a palavra teologia sofreu mudanças
em seu significado, principalmente quando o cristianismo ressignifica o uso do termo. Então isso aqui foi uma pequena introdução ao assunto, não é? Não vamos nos alongar muito. Quando a gente fala de teologia, a gente estuda sobre teologia. Hoje a coisa mais comum, mais fácil para o cidadão é estudar teologia. Seja ele procurar um seminário, não é? Ou aqueles que são mais práticos e mais rápidos, que são feitos online, que são mais baratos, mas oferecem um conteúdo tão bom quanto aqueles que tem em seminários. Podem ter certeza disso, existem alguns canais aí que oferecem cursos de teologia assim completos. Você vai estudar temas assim diversos e denso, muito material. O canal do pastor Raul Bolota, o Nascido de Novo, tem um curso ótimo de teologia. O curso deles online de teologia é fantástico, é excepcional. A quantidade de matérias que você vai estudar não é brincadeira, não fica aquém de qualquer seminário teológico que existe por aí, não. Mas e a teologia? Como é que está a teologia hoje? Não é? O que a teologia tem feito pela Igreja Evangélica Brasileira? Seria ela culpada dessa decadência? Seria ela culpada desse fracasso? Não é? Quando a gente fala em fracasso da Igreja Evangélica Brasileira, ela iniciou bem. A influência que a Igreja Evangélica Brasileira tem tido no Brasil. Que influência a Igreja Evangélica tem causado? Que ela tem influenciado? Que mudanças ela causou na sociedade brasileira? Olha, na década de 80, década de 70, 80 e 90, década de 70, quando já se identificava esse declínio da Igreja Evangélica, ainda assim a Igreja era muito influente na sociedade. Quando eu digo influência, eu falo daquelas pessoas que se convertem a Jesus Cristo. Né? Não estou falando daqueles que saem de uma igreja católica para a igreja evangélica ou saem de uma igreja evangélica para outra, não estou falando disso. Estou falando daquelas pessoas que tiveram suas vidas modificadas. Pessoas que tinham práticas relacionadas a vícios, bebida, drogas e um monte de vícios que escravizavam o ser humano e deterioravam o seu ser. Então a igreja evangélica começou a ser observada a partir desse momento. Não existe aquele jargão no mundo aí fora que o cara deita e rola, faz tudo o que quer de errado, aí entra para uma igreja evangélica e pronto, virou um cidadão, virou um santo. Pois é, mas isto é verdade. A igreja evangélica fez isso mesmo. Ao longo da sua história, o trabalho da igreja evangélica tem sido esse, recuperar vidas. Muitas dessas vidas já foram para lugares que são relacionados a esse tipo de recuperação, quando eles foram para clínicas de reabilitação, não é? Lugares específicos, reservados, construídos, elaborados, justamente para ajudar o ser humano a se recuperar, seja ele drogas, álcool, sexo, o que for. A igreja evangélica não tinha necessariamente, inicialmente, esse tipo de planejamento dentro da sua instituição. Ela vinha, pregava a palavra de Deus e as pessoas se convertiam e sofriam essa transformação, muitos até instantâneos, outros era um processo contínuo. Mas a igreja, de uma certa maneira, tinha esse impacto na sociedade, tinha essa relevância na sociedade. Né? Aquele cidadão ali, rapaz, aquele cara era um beberrão, era um drogado, o cara entrou na igreja, olha como é que o cara ficou até mais bonito. Então, esse tipo de ditado é muito comum, principalmente aqui no Nordeste. Então, o que acontece? A igreja, com o passar dos anos, esse tipo de influência começou a diminuir. Começou a diminuir. E um outro tipo de pessoa, um outro tipo de pessoas com outro tipo de comportamento, começou a entrar dentro da igreja evangélica. Não era mais aqueles que tinham uma necessidade de urgência, uma necessidade especial. Não era aqueles que necessitavam com urgência de uma mudança, desesperados. Não. Algumas pessoas não tinham vícios, mas tinham dramas relacionados aos sentimentos, às emoções,
depressão. A nossa igreja é assim, de pessoas que foram deprimidas, que vieram com receita médica, com tratamento, com terapia. E a igreja termina fazendo, a igreja, com a ajuda da Bíblia, da fé, as orações, os aconselhamentos pastorais e de grupos, não deixa de ser um tipo de terapia, tem ajudado muitas pessoas com isso. Não é só você pegar um remédio, dar a essas pessoas, mas elas continuarão fechadas dentro da sua casa, dentro do seu universo, dentro da sua vida, dentro do seu ser. Toma medicação, relaxa, dorme, aquela ansiedade exacerbada, descontrolada. Então, dentro da igreja, a gente tem curado muitas pessoas com esse problema. Então, esse é o trabalho da igreja, mais do que isso. O nosso trabalho é pregar o Evangelho, discipular as pessoas e dizer a elas que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura a vida delas, cura o ser delas, que Ele as ama, que Ele é a esperança última, que só Ele pode preencher esse vazio que existe dentro do seu peito. A influência da igreja é essa na sociedade. Então, iniciamos essa nossa influência pela experiência, pelo que sentimos. Olha, eu era isso, eu era aquilo, eu sofria disso, eu sofria daquilo, eu era viciado nisso, eu era viciado daquilo. Eu tinha esse problema de saúde, eu tinha aquele problema de saúde. A mensagem evangélica brasileira era exatamente essa. A teologia era essa, a teologia da experiência. Com o passar dos anos, se identificou que isso não era que esse tipo de ação que nós praticávamos, esse tipo de mensagem, não era uma mensagem única, não era uma mensagem total, ela era uma parte de um todo. Nós iniciamos com essa parte, com essa parte. Essa foi a introdução da Igreja Evangélica Brasileira no Brasil, principalmente do movimento pentecostal, que aqui no Brasil já existiam as igrejas reformadas tradicionais. Mas, sinceramente, pouco se influenciava. A Igreja Pentecostal das Assembleias de Deus, quando chegou aqui no Brasil, tocou fogo na seara. Aí as outras igrejas reformadas históricas surfaram na onda do movimento pentecostal, porque era o movimento pentecostal que ia para a periferia, para os bairros pobres, para a cidade pobre, para dentro de favela, para o sertão, para o interior, onde não existia igrejas reformadas. Não estou aqui criticando as igrejas reformadas, porque hoje eles têm trabalhos maravilhosos com relação a isso. Evangelismo, missões, não tenha dúvidas. Igrejas batistas que são mais antigas do que nós assembleanos, 150 anos a Igreja Batista tem, e é uma igreja que é pautada, abalizada em missões, evangelização. Mas eu não posso negar que o movimento pentecostal deu um upgrade a missões e a evangelização, que nós assembleanos, tem que puxar a sardinha para o meu lado, né? Nós da Assembleia de Deus, nós fomos em lugares onde ninguém imaginava. O Oiapoque é o Chuí, onde você menos imaginar, tem uma igrejinha Assembleia de Deus lá. Então, a Igreja Assembleia de Deus foi mais a fundo nisso aí. Né? A gente saiu entrando dentro de mangue, dentro de mata, buscando o que pudesse, evangelizando essas pessoas e trazendo elas para Cristo. Então, tinha isso, a experiência, o testemunho. Não tinha teologia, não tinha o intelectual. Não tinha muito aquelas bases intelectuais teológicas que a gente conhece hoje. Era a Bíblia como fundamento. A gente queria associar a nossa vida cristã como era a igreja primitiva. E inicialmente isso pode até começar dando certo, mas não vai terminar dando certo. E foi o que aconteceu. A igreja se transformou numa organização, não é, com outros fins. E nesse processo de modernização entra a teologia. Eu acho que a teologia nas Assembleias de Deus, ela chega ali em 1920, talvez 1930, um pouco mais, quando se começa a se interessar pelo assunto, quando se começa a sistematizar as coisas, doutrinar, criar uma doutrina básica. Depois entra as teologias, né? Deixa eu ver o que isso tem aqui. Aí nós começamos a editar livros, aqui esse aqui de João de Oliveira, um dos grandes teólogos da Assembleia de Deus. Deixa eu ver aqui se tem o ano desse livrinho dele aqui. A primeira edição desse livrinho dele aqui foi em 1980. Pois é, 1930, 40, 50, as Assembleias de Deus vai se formando 60, 70.
Então, já nesse período 70, 60, 70, 80, que ela começa a se envolver com a intelectualidade. Isso as igrejas reformadas já estavam bem à frente, entendo? Já estavam bem à frente. Não é tanto que hoje, se nós fizermos uma pesquisa, se nós fizermos um levantamento a respeito do material teológico que temos hoje no Brasil, as igrejas reformadas, editoras reformadas, têm editado muito mais livros do que as igrejas pentecostais. Embora as igrejas pentecostais, na sua maior representação da CPAD, têm se esforçado, têm buscado editar livros, trazer teologia para dentro da igreja. Hoje existe um crescimento paulatino, né, sistemático, contínuo dentro da Assembleia de Deus, onde se busca mais a intelectualidade, o estudo da teologia. Né? A Assembleia de Deus tem vários seminários. Então, hoje a igreja ela já se preocupou muito antes, porque os grandes teólogos brasileiros, a sua grande maioria, foram de igrejas pentecostais. Isso aí eu não tenho dúvida. Como eu já citei aqui no primeiro vídeo do meu canal aqui, é só você procurar no primeiro vídeo do canal, então no canal é o primeiro vídeo dele, as minhas propostas, lá eu cito o nome de dezenas de teólogos e a influência que esses teólogos tiveram. Então, a teologia ela é necessária sim para a igreja. O estudo da teologia, o estudo da divindade, essa relação entre Deus e o homem. Só que a teologia, hoje, ela é defendida como se fosse partidária, ideológica, só fizesse parte de um grupo. Ah, esse aqui é o teólogo, esse aí não é não. Na verdade, não é bem assim. Graças a Deus, essa briga entre calvinistas e arminianos hoje está mais equilibrada, está mais sossegada. Hoje você já vê personalidades dos dois grupos defendendo suas posições, mas com equilíbrio, com ética, né? Lembrando que tanto o calvinismo quanto o arminianismo não são verdade absoluta, são teorias teológicas. A Bíblia não é um livro de teologia, embora exista teologia dentro da Bíblia. A Bíblia não é um livro de filosofia, mas você encontra filosofia dentro da Bíblia. A Bíblia é um livro excepcional. Não é um livro de ciência, mas a gente encontra alguma coisa de ciência ali dentro também. É incrível, assustador, mas é a palavra de Deus, né? Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Se existem leis que regem a natureza, foram criadas pelo próprio Deus. Então ele conhece todas essas leis. Físicas, químicas, astronômicas, não interessa. Deus conhece todas essas leis. Ele que criou. Então, por isso que ele interfere o sobrenatural, interfere no natural. Por quê? Porque Deus foi que criou essas leis. Então ele sabe por onde ele vai. Onde ele entra para não quebrar essas leis e não trazer o caos. Não é? Glória a Deus. Então é isto que acontece. A teologia, hoje, ela ficou muito elitizada. Né? A teologia é uma coisa da elite, porque é caro ir para um seminário. Louvado seja Deus pelos canais hoje, muitos canais no YouTube que oferecem cursos de teologia. Hoje, se você quiser estudar as línguas originais, o grego, o hebraico, o aramaico, você já encontra canais especificamente voltados para isso. Não é? Você pode não se tornar um linguista das línguas originais da Bíblia. Mas você pode estudar de uma maneira básica e primária e aprender a lidar com o texto original. Não é? Nós temos canais maravilhosos. Nós temos o canal aí do professor Gilberto, não é? Que ele é um dos maiores, um linguista, um dos maiores linguistas que existe no Brasil e talvez no mundo. Não é? Que é o Wilbur Picker, eu acho que é, conhecido como Gilberto. É só procura aí no YouTube aí que vocês encontram. Eu vou até colocar o link dele aqui na descrição do vídeo. Vocês vão ver sobre a língua grega. Ele é um linguista, um dos maiores do Brasil, e um dos melhores do mundo. E mora aqui no Brasil, tem canal no YouTube. O que é que você quer mais? Quer aprender sobre as línguas originais da Bíblia? Se os textos que você tem, se a Bíblia que você tem aí é confiável, se as traduções que você tem aí é confiável, procura lá. O Wilbur Picker, o professor Gilberto, tem um canal dele aí no YouTube, maravilhoso, maravilhoso. Então é isso, a teologia,
ela é necessária. A gente precisa da teologia, tem que se estudar a teologia. Mas tem que saber como aplicar a teologia à nossa vida diária, à nossa vida cristã. A teologia ela não deveria ser tratada como um objeto de debate entre cristãos. Não é? Quando eu falo em debate, eu falo sobre aquelas brigas que existem entre um que defende uma teoria, outro que defende outra, e vão ficar os dois num programa de televisão, defendendo seus posicionamentos, terminam no final confundindo a cabeça de todo mundo, entendeu? Se o negócio estava ruim, ficou pior. Ninguém chega a conclusão nenhuma, porque ninguém se dá por vencido diante das suas ideias, diante das suas teorias, dos seus pensamentos, das suas conclusões. Não é? Então eu acho que como igreja cristã a gente tem que parar, sentar, conversar e tentar alinhar isso tudo e não debater como se fôssemos concorrentes um dos outros. De maneira nenhuma. Nós somos a igreja de Cristo. E isso a gente não deve se esquecer. Estudar teologia é estudar teologia, estudar essa relação de Deus com o homem, é compreender o divino. É como diz aqui nosso dicionário, né? Teologia é a ciência, o estudo que se dedica a Deus, as suas características, as suas particularidades, as suas relações estabelecidas com o universo e com o homem. É o estudo crítico da natureza de Deus, seus atributos e sua relação com o homem. Isso é teologia, proposta teologia hoje. E essa teologia elitizada, essa teologia exclusivista pertence a mim, eu sou teólogo, aquele não é. Aquele é pentecostal, não é teólogo, eu sou reformado assim. A gente sim tem teologia. Que absurdo. Os pentecostais são frutos da reforma, isso aí é incontestável. Grandes teólogos pentecostais, que é isso. Eu conheço alguns reformados que são pentecostais. Muitos deles são pentecostais, viu? Conheço um homem de Deus que não brinque não. Vai lá na igreja, fala em línguas e tudo, a não ser que ele esteja mentindo. Né? Aí é com ele e Deus. Glória a Jesus. Mas foi bem. Isso aí é um outro assunto. Essa ideia de pentecostal reformado pentecostal, isso aí nunca vai dar certo. Não é? Acho que cada um tem que manter o seu pensamento, a sua teologia, sua ideologia, seu partidarismo, seu vínculo partidário deve. Você tem o direito, você é livre para se expressar da maneira que você quiser. Mas você não deve confundir isto com você como igreja de Cristo. Como igreja de Cristo, nós não somos partidaristas, ideologistas, não somos teólogos, de maneira nenhuma. Porque para Deus não existe teólogo, não existe doutor em teologia, bacharel em teologia. Para ele isso não interessa em nada. Nada, 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 nada. Porque para Deus é o pegar as coisas loucas para confundir as que são. Para Deus é isso. Deus, que você quer ver o nome do Senhor ser glorificado, é quando um cidadão semi-analfabeto sobe num púlpito e faz uma pregação que um teólogo olha assim e diz, meu Deus do céu. Qual seminário o senhor é? Ele vai dizer, o seminário da vida. O seminário do Espírito Santo. Todo dia, de 4 horas da manhã, me ajoelho, oro ao Senhor e começo a ler a palavra do Senhor. Pronto. O senhor escreveu isso? Não escrevam, porque eu não sei escrever, eu só sei ler. Aí você diz aqui, meu Deus, olha aí o Espírito Santo. É aí que Deus vê o nome dele glorificado. Não com aquele cara autossuficiente que acha que tem o poder, que conhece tudo, que acha que estudar teologia é conhecer isso aqui de Gênesis a Apocalipse. Meu irmão, a teologia não faz de você um biblista, não. E nenhum biblista, né, faz de você um teólogo. Não, 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 não. Teologia não faz de você um homem que conhece os pensamentos de Deus. Só quem conhece os pensamentos de Deus é quem anda pela fé. Quem está todos os dias andando pelo Espírito. Esse Jair sim, esse Jair tem um relacionamento estreito com Deus que muitos teólogos nunca vão ter. Mas nunca vão ter mesmo. Essa autossuficiência só atrapalha a nossa vida, esse status quo. Porque diante de Deus, todos nós somos teólogos. Diante de Deus, todos nós somos doutores e mestres em teologia. Isso pode ter certeza disso. Pode especular, pode criticar, pode dizer, não, que bobagem é essa? Bobagem nada. Todo crente é um teólogo em potencial, que ele passa o dia todinho lendo isso aqui, comendo esses rolos aqui. Todos os dias. Eu conheço crentes em Cristo que leem isso aqui todos os dias.
conheço que tem isso memorizado, tem o livro de João memorizado na cabeça, por incrível que pareça. Não é isso, não é, se isso não for estudo de teologia, então eu não sei mais o que é. Glória a Deus. Então, a igreja precisa da teologia, que maravilha. Todos nós precisamos estudar teologia. Nós precisamos ter um pouco de cuidado. Acho que a ideia principal é que o nome do Senhor Jesus Cristo seja louvado, glorificado, homenageado, adorado, venerado, honrado por cada um de nós. Não vamos nos esquecer que somos igrejas de Cristo. Essa autossuficiência de acharmos porque somos formados em teologia, isso nos dá um certo status dentro da igreja cristã, você está completamente enganado. Completamente enganado. Pode ter certeza disso. Então é interessante nós sabermos o que é teologia. Não é? Aonde ela se insere dentro da igreja. O que tem acontecido com a teologia. Todos esses fatos que eu citei, essa elitização da teologia, a teologia só pertence a esse lado aqui, por quê? Porque esse lado aqui, eles têm editoras que têm editado mais livros, mais assuntos voltados para a teologia bíblica, sistemática, cristologia, doutrina de Deus, um monte de coisas. Isso não significa que eles são mais teólogos do que nós, significa que sim, que eles estão trabalhando, estão editando, estão produzindo mais material teológico, que maravilha, é o que nós precisamos. Nós não precisamos de grupos querendo abraçar a teologia e dizer assim, ela só pertence a nós. Isso aí não. Nem tem como fazer isso, isso é impossível. Né? A teologia ela é abstrata, ela está, como eu falei agora, né? Todos nós somos teólogos. Né? Então, a teologia ela é livre. Agora, vai haver aberrações? Há aberrações. Tem havido aberrações e muitas aberrações. Não é? Infelizmente, essa briga entre calvinistas e arminianos gerou assim cicatrizes em vários lados. Eu já vi debates assim que terminam quase que em violência. Uma vez eu participei tem um canal aqui no YouTube que eu fiz um comentário, é um canal de uma igreja presbiteriana, e eu fiz um comentário a respeito quando ele fala que relevância as igrejas pentecostais tiveram no Brasil, que para eles não tiveram relevância nenhuma, só causaram caos, e eu tive que mostrar a relevância. Foi uma briga, ele não deu o braço a torcer de maneira nenhuma, inclusive me bloqueou do canal dele, me tirou do canal dele, mas tudo bem. Eu deixei meu comentário, deixei meu posicionamento e disse a ele, você precisa com urgência se converter a Jesus Cristo. Volta para o primeiro amor, meu irmão, porque tu está muito distante do Evangelho de Cristo. Você se esqueceu que é a igreja de Cristo. Entendeu? E ser igreja de Cristo não é ser calvinista e nem arminiano. Universalista, montanista, o que tiver de ista por aí. Não é nada disso. Ser igreja de Cristo. George Whitefield, que era um dos grandes evangelistas calvinistas que existia naquela época, tinha como amigo pessoal o grande John Wesley. Não é? Whitefield, quando morreu, que foi velado dentro de uma igreja reformada, calvinista. Quem pregou não foi um pastor calvinista, não. Quem pregou no enterro dele foi John Wesley, um grande amigo dele. Grande amigo dele. Né? Ele até tem assim uma historinha que ele fala que uma pessoa chegou para George Whitefield e perguntou a ele se John Wesley iria para o céu. Porque arminiano não vai para o céu. Porque a doutrina arminiana é uma doutrina diabólica. Aí Whitefield disse, não, ele não vai. Ele disse assim, pastor Whitefield, John Wesley, nós vamos vê-lo no céu? O senhor sabe que ele é arminiano. Arminiano é aquela doutrina diabólica. E com certeza um arminiano não vai para o céu. E George Whitefield disse, na verdade, no céu eu não vou conseguir ver John Wesley. Ele disse, pronto, eu concordo com o senhor. Aí Whitefield disse, sabe por quê? Não, por quê? Sim, por quê? Ele disse, porque John Wesley no céu vai estar tão perto de Deus que a glória do Senhor vai ofuscar ele e eu que vou estar tão distante não vou conseguir vê-lo. Então, para você ver, os grandes homens de Deus tinha isso. George Redon Spurgeon muitas vezes foi acusado de ser arminiano em seus posicionamentos. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Infelizmente, a teologia tem sido utilizada hoje para este fim,
para dar suporte a teorias, para pensamentos e ideias subjetivas a respeito da fé. Você não pode de maneira nenhuma separar os reformados, pentecostais, porque todos nós fazemos parte, todos nós somos frutos da reforma. O que nós precisamos é nos entender, tentar viver. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, eu acho que é o capítulo 14, não lembro agora, que ele fala que quando vocês estiverem juntos, se possível for, tenham paz uns com os outros. Então é isso que a gente precisa entender. A teologia hoje, ela tem sido usada para isto. E tem causado um monte de problemas dentro da igreja. E o vídeo é esse, meus queridos, que possamos compreender qual o papel da teologia dentro da igreja evangélica brasileira, em meio a essa crise tão terrível que estamos passando. Essa semana, a Assembleia de Deus aqui de João Pessoa, nós tivemos 2 dias com um seminário com o nosso pastor José Carlos de Lima sobre liderança em tempos de crise. Muito interessante, foi muito interessante. Estamos vivendo uma crise sem precedentes. E muitos da igreja evangélica parece que não estão se apercebendo disto. Não estão entendendo o que está acontecendo. Eu não me proponho no meu canal para estar mostrando aqui um monte de bizarrice, crente dançando, pulando, cantoras, pastores dizendo palavrões nos púlpitos, que infelizmente isso acontece. Não é a proposta do meu canal, por isso que eu não me proponho a mostrar vídeo nenhum relacionado a isso. O apóstolo Paulo fala que os problemas da igreja cristã têm que ser resolvidos dentro da igreja e não fora, não aberto assim para o mundo. Nós precisamos ter essa ética, ter esse compromisso e ter essa sabedoria. Capítulo 5 de 1 Coríntios, Paulo fala sobre isso. Esses problemas têm que ser tratados dentro da igreja, não fora. Então, temos que aprender a nos colocar no nosso lugar, em vez de estarmos prejudicando, cuspindo no prato que estamos comendo. Ser um canal evangélico expondo todas essas bizarrices para o mundo. Errado, meu irmão. Fulano adulterou na igreja, fulano de tal. Isso não interessa a mim nem a você. A mim não. Interessa a igreja, a comunidade dele, a congregação dele. O apóstolo Paulo diz que esses problemas não têm que ser levados ao mundo. A igreja tem gente capacitada para julgar essas pessoas, esses pecados, orientá-las, discipliná-las ou excluí-las de dentro da comunidade, o que seja. Mas isso não é assunto para o mundo. Então, tem muitos canaizinhos aí que estão pisando na bola. Vocês não têm contribuído para a fé, ao contrário. Vocês têm atrapalhado a fé de muita gente. Amém? Deus abençoe a todos. Foi uma pequena filosofada na teologia, no assunto teologia. E como eu sempre digo, vamos para a nossa comunidade, congregando todos os dias com a nossa igreja, com os nossos irmãos simples. Nós que temos o conhecimento, o entendimento da palavra, vamos levar essa palavra para a nossa igreja, educá-la e ajudá-la. É o que nós podemos fazer pela igreja nesse momento de crise, é mostrarmos a ela o evangelho puro, simples e verdadeiro. Que Deus abençoe a todos.